tudo bem? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido ótimo. Bom, para a gente começar a nossa semana hoje, vamos iniciar com português. E o que a gente vai ver em português? Nós vamos ver a página 54 e a página 55, que nós vamos estudar o uso da letra H. Quando a gente pensa na letra H, vale pensar que ela é uma letra sem som. Ela não possui fonema. E é a única letra do nosso alfabeto que não possui som. A única. As demais todas, sozinhas, têm um som. Já o H não. O H, se ele estiver sozinho, você vai escutar o som, o fonema da próxima letra. E se ela estiver junto, ela vai fazer um dígrafo, que é a união de duas letrinhas, que a gente já vai ver isso. Algumas palavras com o H são utilizadas porque elas são de origens etimológicas. O que são origens etimológicas? É todo o estudo da origem da palavra. Exemplo, homem. Homem vem do latim homo. Heróis vem do latim eros. Então, toda palavra que tem outra origem, ela é usada, escrita com H. 2. O H também é usado quando são palavras com hífen, que a segunda palavra começa com H. Exemplo, super, homem, super, herói, papel higiênico. Então, essas palavras que são separadas com hífen também são usadas, escritas com H. Terceira regra. Quando são usadas com dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo é a união do H. LH, NH, CH. Só que nisso tem uma pequena diferença. As duas origens que nós falamos, as duas regrinhas anteriores, quando é origem etimológica e quando tem o uso do hífen, o H não possui som. Não tem nenhum som, continua assim. Se eu escrever, por exemplo, homem, se eu tirar o H e eu pedir para vocês lerem, vai continuar homem. O H, ele não dá nenhuma interferência fonética, não tem nenhuma interferência de som. Já no dígrafo, LH, CH e NH tem diferença. Se eu pegar a palavra folha, vocês conseguem identificar? Folha. Se eu tirar o H, vai ficar fola. Filha. Se eu tirar o H, vai ficar fila. Chave. Se eu tirar o H, vai ficar cave. Ou seja, se eu tirar o H dessas palavras, ou elas vão virar outras palavras ou nem possuem significado. O uso do H em dígrafos tem sim um som e muda o sentido da palavra se a gente fizer a retirada do H. O H também é utilizado em interjeições. O que são interjeições? Por exemplo, numa historinha eu estou lendo, de repente eu tomei um susto. Esse da interjeição, ele tem H no final. E eu acho que eu esqueci. Esse I também tem um H no final. Eu não acredito. Esse também tem H no final. Essas são as interjeições. E ela também não expressa som nenhum no H. Mas ele tá ali, ele é escrito com H. As interjeições também utilizam H. Mas ali, na palavra, vocês podem saber, da palavra Bahia, antigamente as palavras que eram escritas com hiato é o encontro do I e do A, hiato, eram escritas com H. Saída, Bahia. Essas duas palavras, têm um hiato, tem o encontro do I e do A, e antigamente se utilizava o H. Só que com a queda do H, com reformulações que a gente sempre tem na nossa gramática, na nossa ortografia, Bahia, por ser um nome próprio de um estado, permaneceu ser escrita com H. Mas, se a gente pegar palavras que são derivadas de Bahia, a gente já vê que não tem o H. Baiano, baião, baiana, se escrevem sem H.
Bahia ainda é o único hiato, digamos assim, que ainda se escreve com H. Já todas as palavras derivadas de Bahia se escrevem sem H. Prof, mas com tudo isso, o H ainda tem alguma importância? Tem, ele faz parte do nosso alfabeto e como a gente viu em algumas escritas, ele continua ali por origem, mas se a gente também tirar ele dos encontros dos dígrafos, que é o LH, o NH e o CH, ele pode mudar totalmente o som da palavra. Então, bicho vai se tornar bico. Então, se eu quiser falar, tem um bicho ali no quintal, se eu tirar o H e falar pra vocês, tem um bico ali no quintal, vocês vão entender o quê? Um bico. Bico de quê? Então muda totalmente. Então o H tem importância sim na nossa escrita. E outra coisa, nada melhor, além de todas essas regras, da gente sempre manter a nossa leitura em dia. Seja uma leitura de placa, seja leitura de livro, de cadernos, ler sempre o enunciado das questões. Então, quanto mais a gente lê, mais conhecimento a respeito das palavras, melhorar nossa pronúncia, melhorar e ampliar o nosso vocabulário. Sempre a leitura vai ajudar nisso. E essas regrinhas do H, do uso do H, são regrinhas que a gente tem que ter, mas pra gente sempre ter mais conhecimento. Porque assim, a gente pensa assim, vou escrever homem. Eu sei que homem se escreve com H, porque desde que eu aprendi a escrever, eu vi que homem se escreve com H. Por quê? Porque eu sempre li homem com H. Hoje, eu sempre li que hoje é H. Mas são palavras etimológicas. Toda vez que eu for escrever alguma coisa, seria bom eu saber a origem dessas palavras. Isso é muito importante, saber de onde vieram. Mas também eu sei muita coisa porque eu leio bastante. Então, a gente adquire conhecimento lendo também. Então, quanto mais ler, mais a gente vai saber escrever e melhorar nossa oralidade. Chegar à frente de alguma pessoa, chegar à frente de um grande público ou até fazer uma leitura em casa mesmo, para que melhor você leia pausadamente, usando todas as pontuações, sabendo a escrita, sabendo que início de frase são com letras maiúsculas, sabendo que quando tem uma vírgula a gente faz uma leve pausa e quando tem algumas palavras que escrevem com H a gente sabe se tem o fonema, se elas são dígrafos, se a gente consegue identificar a origem etimológica dela ou se elas são interjeições. Então, toda vez que vocês forem escrever uma historinha e falar coloca um H no final desse A. Levou um susto? Tem um H. Tá surpreso? Põe um H no final desse O. Super-herói. Usou um hífen? Tem um H ali. Papel higiênico. Tem um H ali. Quando eu usar o LH, o NH e o CH, eu sei que isso é um dígrafo e eu uso o H que vai dar um som diferente, um significado diferente para a palavra, ok? Quanto às nossas atividades sobre a letrinha H, não é só isso não. A gente vai fazer atividade da página 54, da página 55, mas eu vou mandar uma atividade para vocês copiarem no caderno e responderem. E depois tem um link de um joguinho bem legal com o uso da letra H, para vocês empregarem e quanto mais a gente praticar, mais a gente vai saber quando a gente emprega ou não a letra H. Então, beijo, bons estudos, turminha!